assim, uma vez eu ouvi uma pergunta de uma mãe que era bem assim, que ela não conseguiu, na verdade foi um depoimento dela, ela não conseguiu leite artificial específico para alergia alimentar, porque o sistema que estava fornecendo esse leite não considerou a alergia alimentar como um risco nutricional. Na verdade, a alergia alimentar ela pode ser um risco nutricional, a partir do momento em que eu não conduzo o seu tratamento de forma adequada. O seu tratamento de forma adequada. Porque eu tenho que dar àquela criança a quantidade de leite que ela precisa para crescer. E se aquela criança não recebe a quantidade de leite que ela precisa para crescer, ela vai perder peso, ela não vai se desenvolver. E quando eu falo desenvolvimento, é desenvolvimento global. O peso ele é um parâmetro de crescimento. O tamanho dela é um parâmetro de crescimento. E nessa idade, o crescimento linear, que é o tamanho, não vai ser tão, não vai ter tão evidente o comprometimento. Isso geralmente é mais a longo prazo. O peso vai estar logo evidente o comprometimento, porque é uma das primeiras coisas que muda na criança quando ela tem algum problema, né? Mas aí vem o desenvolvimento cognitivo, motor, deficiências nutricionais, anemias e outras carências que vão comprometer esse desenvolvimento sim. E como ela está numa fase em que ela requer muito para se desenvolver e se desenvolve muito rápido, então eu realmente preciso ter um cuidado. Então, uma alergia alimentar que não é manejada da forma adequada, ela envolve sim um risco nutricional, né? Não só nutricional, vai um risco muito além disso. Mas há um risco nutricional sim quando a gente não tem uma adequação no tratamento. Tá? Então, em crianças menores de 6 meses, eu preciso pensar em todas essas variáveis. Então, não é simplesmente só dar o leite e diluir como está no rótulo. Não. Eu preciso realmente ter uma orientação, eu preciso realmente ter um acompanhamento. Se essa criança tem mais de 6 meses, aí eu tenho uma quantidade de leite artificial que pode ser um pouco menor. Mas aí vem o conceito da alimentação complementar. O alimento complementar, ele complementa o leite, seja ele o materno, seja ele o artificial. A partir do momento em que eu entendo que o alimento complementar, ele complementa o leite artificial e complementa o leite materno, eu entendo de que a fonte láctea continua sendo uma fonte predominante da alimentação dessa criança entre o 6º e o 12º mês de vida. Quando eu vou orientar aquela mãe a iniciar a alimentação complementar e eu coloco de início uma primeira opção de fruta, aquela fruta não vai substituir o leite artificial ou o leite materno logo de início. Quando eu falo para aquela mãe, olha mãe, comece a oferecer os alimentos que vão compor o almoço. Para começar, a introdução da alimentação complementar de uma criança com alergia alimentar, ela precisa ser cuidadosa. Né? A gente tem que progredir aos poucos para observar se aquela criança tem algum tipo de reação. A partir do momento em que eu diminuo esse tempo, aumento esse tempo, né? Distancio mais a oferta entre os alimentos, eu demoro mais de ter um prato efetivamente formado para ser oferecido para aquela criança. Então, aquela batata, aquela verdura que vai estar lá compondo o prato dela, não vai substituir de início o leite artificial que ela vai consumir no horário do almoço. Né? Então, por isso que a gente fala que a alimentação complementar da criança, ela não vai substituir, ela complementa. Mas no início, ele pode me complementar, para falar bem a verdade. No início, ele vai estar lá para estimular, para apresentar. Não vai substituir. Então, assim, a gente tem a falsa ideia de que, às vezes, a criança entre 6 meses e 12 meses vai consumir menos leite. Mas esse consumo vai passar a ser menor lá pelo 7º, 8º mês de vida, mais ou menos. A depender de como esteja o desenvolvimento daquela criança. E o estímulo da oferta daquele alimento complementar, né? Como eu falei antes.